Boa noite. Beleza. Uma satisfação enorme. Não vou chorar. Uma satisfação enorme estar na Universidade Federal do Acre. Especialmente nessa semana, onde foi inaugurado o mestrado em Geografia da Universidade Federal do Acre. Jorge Carlos cantor que, se canta o cantor, cale a vida, né? Cala a vida. Então, se calar a universidade, calará a vida também, eu acho. Né? Porque a universidade é o local da voz, é o local da discordância, é o local onde as pessoas podem falar o que pensam sem ser censuradas, eu espero, e a gente vai lutar para ser assim. Então, estou muito satisfeita de estar aqui. Eu fui professora dessa casa, como disse a Jesus. Tudo que eu aprendi na vida de docente, de pesquisadora, de fato, eu aprendi na UFAC, isso não é demagogia. Aprendi com os colegas do Departamento de Economia da UFAC. Alguns estão aqui, outros não. Aprendi com o professor Rego, com o professor Orlando Sabino, com o professor Eugênio Mansur, que já faleceu, com o professor Reginaldo Castella, com o professor Estevão, com o professor Robertson Braga. São tantos nomes, né? Me perdoe se eu esquecer de algum. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, lançando esse livro que nós lançamos, Maria estava junto, na Universidade Federal Fluminense, em novembro do ano passado, na ocasião dos 30 anos do assassinato de Chico Mendes. Né? Então, fico muito agradecida ao programa de pós-graduação em Letras, Linguística e Identidade, que tem mestrado e doutorado aqui da UFAC, e ao mestrado em Geografia, que, como eu disse, se inicia essa semana. Agradeço a presença de todos. Agradeço a Maria de Jesus, que me apresentou a Geografia, junto com Raquel, Gerson, Karina, Zé Alves, Ormifan Pessoa, Daniel, aos bolsistas do PET, a Dercy, que sem ela esse livro não aconteceria. Né? Agradeço muito a oportunidade, né, desse evento. Eu falei que eu aprendi muito no Departamento de Economia. Eu queria registrar que eu tive a honra e o prazer de ser aluna do professor Gerson Albuquerque, no mestrado de História, que eu aprendi muitíssimo, excelente professor. Sempre faço questão de ressaltar isso. Talvez ele não goste, mas eu ressalto. Né? Então, agradeço muito a presença de todos. Fico muito contente de ver os estudantes aqui. Agradeço aos colegas da Economia, professor João, professor Carlos Estevão, professor Robson, né, que convidaram e os estudantes vieram. Os estudantes, como cantava Mercedes Souza, são o jardim da nossa alegria. Né? Então, eu amo os estudantes, porque eu amo dar aula, né? A vida da docência é assim. Então, agradeço muito a presença de todos. No livro tem umas 5 páginas de agradecimento, porque todo trabalho na ciência é um trabalho coletivo. Finalmente, Jesus falou que a mãe da autora estava aqui, o nome da minha mãe é Nazaré, ela está aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial à Nazaré, à minha mãe, porque, se não fosse a minha mãe ter cuidado de Jerônimo, meu filho, quando ele tinha 3 anos de idade, quando eu comecei a pesquisar lá em Chapuri, eu não poderia ser uma pesquisadora, porque é muito árduo para as mulheres a dupla jornada, a tripla jornada, etc. Então, mãe, receba meus sinceros agradecimentos. Dado isso, agora eu só tenho 20 minutos, né, Maria? E cumprirei, eu sou disciplinada. Né? Então, Maria falou que esse livro é o resultado da minha tese de doutorado, e ele é resultado também de uma pesquisa que a gente realizou ano passado com a Dercy, lá na Pimenteira e em outros lugares da Reserva Extrativista Chico Mendes, em maio de 2018, onde o nosso objetivo foi perguntar para algumas pessoas da reserva e para as lideranças do movimento seringueiro que balanço eles faziam dos 30 anos após a morte de Chico Mendes. Então, o livro também tem esse epílogo, se diz, né? Esse pós-fácil, vamos dizer assim, né? Que é um capítulo à parte dessa pesquisa que a gente fez em maio do ano passado. Né? Então, dado isso... Agora, eu não sei como é que eu vou passar aqui. Já passa? Não, mas eu preciso ver aqui. Bom, não passa. Para não perder tempo, eu vou direto ao assunto.
Bom, nesse livro a gente trabalha com algumas categorias. Eu não vou ter condições de, em 20 minutos, explicar tudo, porque, como disse o professor Gerson Albuquerque, isso aqui não é um seminário científico, é um momento de celebração do lançamento do livro. Né? Está travado, né? Beleza, eu olho para lá. Então, a gente trabalha nesse livro com algumas categorias, entre elas imperialismo, capitalismo burocrático, onguismo, o capitalismo da piedade e os holocaustos coloniais. Então, capitalismo burocrático, que aparece ali em segundo lugar, na realidade, do ponto de vista histórico, é isso mesmo, porque o imperialismo que a gente se baseia no livro do Lenin, que é um livro de 1917. Então, eu vou dar vários exemplos sobre o imperialismo, e vai ficar claríssimo, mesmo para nós, que não somos, para quem não é da atividade acadêmica, né? Porque, como diz um divulgador da ciência, se você explicar para sua avó, cientificamente, o que você faz, sinal que o seu trabalho está entendido. Né? E aí, o capitalismo burocrático também está no livro, como a caracterização do que a gente tem de que é o Brasil. Esse termo é um termo de Mao Tse-tung, que faz uma elaboração do conceito de capitalismo burocrático em 1947, na China, onde ele ressalta duas características para os países que ele denomina de capitalismo burocrático. Então, o capitalismo burocrático não é dizer que o país não é capitalista, é dizer que ele é capitalista desse tipo. Então, ele tem a característica dele ser um país semicolonial e semifeudal. Semicolonial significa que esse país é um país dominado pelo imperialismo, que eu vou falar depois nos outros slides. E semifeudal significa que esse país tem não resolvido o problema agrário. Porque, no campo que a gente trabalha, que eu trabalho, e outros pesquisadores, esse não é um termo que muita gente trabalha, poucas pessoas trabalham nesse termo no Brasil em relação ao capitalismo burocrático, mas há uma bibliografia ampla que discute que a não solução do problema agrário emperra o desenvolvimento das forças produtivas do país. E a gente vai ver isso depois, mais adiante. Capitalismo da Piedade é de um autor chamado Hancock, que escreveu um livro com esse nome, onde ele mostra que a piedade gera lucro para muitas organizações. Então, todo o livro dele é baseado nisso. E, finalmente, holocaustos coloniais é uma definição do Mike Davis, que é um geógrafo, onde ele vai estudar o problema ambiental a partir do século XIX, no Brasil, na China e na Índia. E ele vai mostrando como que, cada vez mais, os países que são dominados pelo imperialismo perdem a capacidade de resolver os problemas decorrentes do meio ambiente. Por exemplo, se a gente pensar que, quando aconteceu o Fukushima, no Japão, que foi o desastre nuclear, morreram 30 mil pessoas. O terremoto no Haiti, morreram 360 mil pessoas. Né? Então, o tema do Haiti, muita gente aqui trabalha com isso, a professora Letícia Mamed, vieram mais de 30, talvez 35 mil haitianos para cá. Então, rapidamente, sobre a questão do imperialismo, eu não sei se eu consigo ler daqui. As políticas ambientais do imperialismo para a Amazônia, só alguns exemplos que eu vou falar para vocês de trechos de chefes de Estado. Abre aspas, né? Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. Margaret Thatcher foi ministra no Reino Unido em 1983. Outro. Ao contrário que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Oferecemos o perdão da dívida externa em troca da floresta. Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos em 1989, depois foi candidato a presidente. O Brasil deve delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Gorbachev, que foi presidente da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia, pondo em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper este processo imediatamente. Esse general, Patrick Ruggles, chefe do órgão central de informações do Exército Americano. Aí está sem a data no slide, mas no livro tem, eu acho que é 1998. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. François Mitterrand, que foi presidente da França em 1989. E agora o Macron, presidente da França, 2019. A verdade é que associações, ONGs e atores internacionais, inclusive jurídicos, questionam em diversos anos se era possível definir um status internacional para a Amazônia.
Macron, presidente da França, primeiro-ministro, errei. O Globo, 26 de agosto de 2019, foi muito debatido isso. Aqui eu coloquei uma provocação para mim própria, né, que o boi é uma síntese, como a derrubada de tudo, o fogo, etc. Aqui me permite apenas uma questão. Tem muitas das coisas que estão aqui estão no livro. Depois tem algumas fotos que são da pesquisa que eu fiz esse ano na Serra do Divisor, vou mostrar. Mas isso aqui eu coloquei agora porque era o calor da hora, né? Estava acontecendo tudo que a gente presenciou, dessa devastação criminosa do fogo do capitalismo sobre a Amazônia. Então, tem o boi aqui, imperialismo estadunidense com Trump, isso é uma brincadeira. Uma síntese, talvez não uma brincadeira, mas depois eu volto aí. E o Macron, imperialismo europeu, com Macron, Merkel e Noruega, o passarinho. O que importa é mostrar que nenhuma das fotos tem gente. Então, tem uma lógica disso, depois eu volto aí, tu me ajuda a voltar aí, André, por favor. Tá? E aqui, a USAID, no seu programa, um guia do staff da USAID, seu parceiro, Conservação da Biodiversidade. A USAID é um órgão dos Estados Unidos, da ajuda internacional. Financia um montão de organizações não governamentais na parte do meio ambiente. Ela diz, nesse documento, apoiar os interesses geoestratégicos dos Estados Unidos. A gestão equitativa e sustentável, a governança e a conservação da biodiversidade podem contribuir para aumentar a estabilidade e a prosperidade em áreas do mundo nas quais o governo dos Estados Unidos identificaram prioridades geoestratégias. Esse é um documento da USAID. No livro tem o ano, mas eu creio que ele é da década de 90. O que ocorre é que, no ano de 1994, 2 anos depois de acontecer a Rio 92, a Eco 92, há um workshop em Miami, onde a USAID organiza, não é meu irmão, não, o USAID, né, que eu tenho um irmão chamado USAID, é a USAID, o órgão do imperialismo estadunidense, organiza esse workshop, onde, de fato, há uma partilha das áreas de florestas tropicais entre as grandes ONGs da conservação mundial. Isso está no livro, são 3 capítulos que eu posso explicar isso. Eu acho que eu não tenho mais nem 10 minutos, eu não posso explicar agora. Mas hoje é para vocês comprarem o livro para a gente apoiar a DECI, né? Mas, de fato, cientificamente, a gente conseguiu provar essa tese de que nesse workshop, quem fala isso é o professor da antropologia da USP, Antônio Carlos Diegues, que escreveu um livro chamado As Grandes Transnacionais da Conservação Ambiental, onde ele elegeu, porque lá estavam, e ele estava também, WWF, TNC, Conservação Internacional, são as grandes corporações do meio ambiente, que é o termo que o Diegues usa, e eu me apropriei dele também. Eu troquei, né, informações com o Diegues na época da confecção dessa tese, desse livro. E isso foi muito importante, ele ter publicado esse livro, e também foi um ato de bastante coragem, porque o que aparece no livro do professor Diegues? Essa divisão. Então, aparece um mapa de toda a região de áreas de florestas tropicais, onde a USAID diz assim, a WWF vai cuidar disso aqui, a Conservação Internacional vai cuidar disso aqui, ele usa esse termo, para a equidade e para a sustentabilidade. E a Conservação Internacional, WWF e a TNC, né, são bem conhecidas aqui na região do Acre. Essas são grandes corporações, que a gente chama na tese que são os agentes estratégicos dessa política. E qual é essa política? Essa política é uma política especialmente do imperialismo estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos, mas também do imperialismo europeu, que tem como objetivo, a partir do padrão da biotecnologia, ou seja, desse novo paradigma tecnológico, né, que o capitalismo é capaz de extrair do sapo, de tudo que é recursos naturais, que isso é central para o capitalismo, com a base tecnológica da biotecnologia para fazer farmácia, né, cosmético, medicina, etc. Tudo que está ligado à química, à bioquímica, à biotecnologia.
Quem domina a tecnologia para fabricar e produzir esses remédios e esses cosméticos não é a Universidade Federal do Acre, nem a Universidade Federal do Amazonas, nem a USP e nenhuma universidade brasileira. Porque o Instituto Butantan pegou fogo e o cara, que foi uma pessoa do Instituto Butantan, que descobriu que o veneno da jararaca, eu não sei o nome científico da jararaca, me perdoe, que o veneno da jararaca serve para fazer Capotem, foi patenteado pela Merck, dentro do Amazonas. Né? Então, é uma riqueza enorme que vocês todos os dias têm escutado falar na televisão, é muito parecido, né? Talvez Gerson e eu, Maria de Jesus e outros, lembre que, no final dos anos 80, era esse discurso, os povos tradicionais, os povos da Amazônia. Na época, se pensava, era o planeta do mundo, depois a ciência, o pulmão do mundo, depois a ciência provou que não era assim, né? E de que as riquezas aqui não ficam como bens, né, que se devolve à sociedade. Não fica o minério. O imperialismo japonês tirou todo o manganês da Serra do Navio. Então, são esses os vários exemplos que a gente dá no livro. Em relação às ONGs, como elas são tratadas no livro como corporações do meio ambiente, a gente os chama nos livros de agentes do imperialismo, de novos agentes do imperialismo. E eu me lembro que o Rui Moreira, professor da geografia, que foi meu orientador, dizia: quem são os velhos? Os velhos são o Banco Mundial, a ONU, a USAID, o BID, etc. Esses são os novos. Por que eles são novos? Porque, nesse padrão novo da biotecnologia, é necessário que essas ONGs sejam os agentes táticos dessa estratégia, porque eles precisam convencer com os seus antropólogos, engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, economistas e todo tipo de cientista, convencer as pessoas a contar para eles para que serve aquela teia da aranha, aquele veneno não sei de quê, aquele sapo que tem uma coisa específica para combater fungos, como eu vi lá na região do Amazonas, etc., etc., etc. Para isso, era necessário que essas organizações tivessem territórios para elas atuarem. Então, no livro, a gente vai provando como é que esses territórios, esses espaços de áreas de proteção ambiental são formadas. Então, aqui, eu quero ressaltar que nós, porque o livro é um trabalho coletivo científico, a gente se diferencia da crítica à direita às ONGs. Existe uma crítica hoje da extrema-direita do governo atual, do Bolsonaro, às ONGs, onde diz que as ONGs tocaram fogo na Amazônia. Não, as ONGs não tocaram fogo na Amazônia. Quem tocou fogo na Amazônia foram os grandes pecuaristas, latifundiários e os plantadores de soja. Né? Então, faço questão de ressaltar isso. Já adiantando. A nossa crítica às ONGs é uma crítica científica com uma conduta e uma postura e uma atitude, uma prática política, porque a ciência não é neutra, do entendimento de que elas são agentes táticos das políticas estadunidenses e europeias, que têm como interesse principal se apropriar dos recursos naturais da Amazônia brasileira e da Amazônia como um todo. E fazem isso através de se apropriar, entre aspas, de grandes extensões de terra. A gente vai mostrar no mapa. Aqui eu não vou me ater, eu não devo ter nem 5 minutos, né, Maria? Mais. Aqui é só uma tabela, que tem várias tabelas no livro, mostrando a questão das ONGs. No livro, a gente trabalha... Eu não sou geógrafa, eu sou economista, mas eu queria ser uma economista geográfica. Então, eu trabalhei as ONGs numa escala mundial, através de várias pesquisas de literatura que fazem uma crítica muito importante às ONGs, num campo geral, as ONGs na América Latina, as ONGs no Brasil, as ONGs na Amazônia, as ONGs no Acre. Claro, sinteticamente. É um livro de 324 páginas. Não, só volta ali, por favor, André. Aqui é uma tabela que eu vi de um norte-americano, onde ele estima que os valores que o capitalismo pode ter
com a questão da biodiversidade, se for feito química, farmacêutica, remédios, cosmética, etc., é 33,3 trilhões de dólares. 3 PIB dos Estados Unidos e meio. 3 PIB dos Estados Unidos e meio. Só que os Estados Unidos não têm nenhuma área de floresta tropical. E nem a Europa. Quem tem área de floresta tropical é a América Latina, a Ásia e a África. Então, no livro, a gente mostra que, do México para baixo, está tudo dividido com essas políticas. Pampulha, Panamá, a divisão das áreas, etc. Aí é só para a gente demonstrar as ligações da TNC, da CI, os objetivos, o dinheiro que recebe. Como nós não somos da Polícia Federal, a gente é da ciência, a gente não interessa. Eu quero saber para quem deu o dinheiro, o que fez, etc., no sentido objetivo. Isso se descobre metodologicamente nos relatórios dessas organizações. Agora, teve várias CPIs de ONGs, um monte de coisa, né? Mas o fato é que, quando eu comecei a pesquisar a cooperativa agroextrativista de Chapuri, a coisa que mais me chamou a atenção era uma tabela onde tinha organizações do mundo todo. E tinha um professor da Universidade Federal Fluminense que me disse: a CAEX tem fax e a UF não tem. Isso em 1989, que ele me contou isso. 89? Não, mentira. 1999. 99. Por favor, André. Pode passar, não vai dar tempo. Aqui, capital imperialista ganha milhões ao incendiar a Amazônia. Não está no livro, mas eu não podia fazer essa apresentação sem falar que quem ganha com os incêndios na Amazônia é o McDonald's, a Burger King, o fast food, que precisa de carne para o hambúrguer e precisa de soja para alimentar porco e frango para fazer fast food. É para isso. A soja é vendida a preço nem de banana, é menos que de banana, que a banana é cara, para alimentar soja, para alimentar os porcos na China. É para isso. Como eu estudo imperialismo, eu peguei uma tabela recente, onde tudo que o Brasil exporta é monocultura, é igual. É soja, é tabaco, é a mesma coisa. É óleo, é essas coisas. E tudo que o Brasil importa é altamente tecnológico. Medicamento, tecnologia, etc. Ou seja, a gente importa o que tem alto valor agregado e exporta o que não tem valor nenhum, do ponto de vista financeiro mesmo. Mas tem um impacto enorme sobre a vida das populações desse país e da Amazônia em particular, porque a Amazônia é o campo do Brasil. O São Paulo tem 33% do PIB e uma população, nem sei quanto é a população de São Paulo, mas certamente é maior do que toda a população da Amazônia, que é uns 25 milhões aqui, lá deve ter uns 40, mais de 40 milhões. Então, o campo do Brasil é a Amazônia, é o Cerrado, é o Nordeste. É lá que se produz a manufatura. Então, é a Amazônia que o fogo do capitalismo incendeia. Não é o índio, não é o pequeno agricultor, é o grande fazendeiro, é o grande capital, é o grande latifundiário, são essas organizações. Porque a própria soja, nem do capital nacional que quem controla é a Cargill, etc. E tal. Deixa eu passar. Aqui, o problema agrário no Brasil. O problema agrário no Brasil é 5 séculos de latifúndio. O que significa o latifúndio? Significa grandes extensões de terra, produtiva ou improdutiva, pouco me importa. Pode ter 1 milhão de hectares de soja, é latifúndio. Por que é latifúndio? Porque a característica do latifúndio é a produção da monocultura, sob condições de trabalho escravocratas, amplamente depredadoras do ambiente e assassinas, que todos os dias assassinam os trabalhadores desse país em condições subhumanas, como é na cana, em São Paulo, que pega os trabalhadores do Piauí, que tem que usar crack para cortar 11 toneladas de cana por dia. Por dia. Tem muitos trabalhos científicos nessa área, um deles do professor Beto Novaes, da UFRJ. Então, aqui é só para vocês verem, tem uma tabela também sobre a questão da terra no Acre. O índice de Gini, quanto mais ele se aproxima de 1, significa que a terra está altamente concentrada na mão de poucos. Então, traduzindo isso, 1% dos proprietários de terra, 1% dos proprietários tem 48% da terra no Brasil.
Se a gente olhar isso para a renda das pessoas, 1% dos mais ricos tem 50% da renda. Nenhum país capitalista dito avançado é assim. Então, por isso que a gente diz que esse país é muito oprimido pelo imperialismo, embora alguém diga que o Brasil oprime os outros países da América Latina, não oprime porque o imperialismo estadunidense manda. Então, é altamente concentrada a terra, altamente concentrada a renda, e isso emperra o desenvolvimento da nação a ponto das coisas que a gente conhece, né? Todos nós que trabalhamos conhecemos, de uma forma menor, né? Que somos da pequena burguesia, e o povo conhece muito bem. Coelho é assassinado na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Rio Branco, na periferia de Cruzeiro do Sul, e assim vai. E de Chapuri também, né? Aqui é só porque é o seguinte: as terras indígenas e as unidades de conservação ambiental são propriedades do Estado brasileiro. Então, não são propriedade das pessoas que lá estão. Então, mudou o Estado, eu posso dizer, então, eu vou diminuir tua área, vou te expulsar. Ou, mesmo reconhecendo que tu tem direito àquilo, pode fazer uma série de políticas que a Dercy e outros companheiros denunciam no livro, de expulsão da população para que há grandes áreas sem gente. Onde tem gente, tem resistência. Onde tem gente, tem problema para o imperialismo. Onde tem gente? Senão as pessoas já tinham morrido. As pessoas sempre resistem. É só que as pessoas acham que os iluminados vão levar lá uma resposta às pessoas. O mapa do Acre, eu não vou me ater... Pode passar, André? Também não? Pode. Aqui, as ações do imperialismo atingem a todos. Desnutrição atinge 18,5% de crianças até 5 anos no Acre. Não está no livro, eu li isso no jornal Na Tribuna, logo que eu cheguei aqui no mês de julho. 18,5% das crianças do Acre sofrem de desnutrição grave e tem, inclusive, a sua estatura diminuída devido à fome. E, logo em seguida, eu vi esses dias, quando eu estava no Rio de Janeiro, uma matéria no jornal da Fiocruz, a tragédia Yanomami. 80% das crianças sofrem de desnutrição crônica, aponta a Fiocruz. Não, aqui, né, a gente poderia fazer uma ladainha, não uma ladainha, desculpa, que eu não gosto de sofrer, mas a gente poderia falar, né, do ponto de vista das mazelas que o povo está sendo atingido, mas isso para vocês terem uma ideia, porque é um dado sobre o Acre, eu achei importante mostrar, por favor. Então, rapidamente, 5 minutos. Parque Nacional da Serra do Divisor é na região do Juruá e do Rio Mor, que é uma região que eu pesquiso. Eu fui lá 30 anos atrás e depois fiz pesquisa lá no doutorado e voltei lá esse ano. Essa foto é de agora, de agosto. Está no livro. Olha, tudo que eu pesquisei agora corrobora o que eu coloquei no livro. Então, eu peço licença para apresentar. Parque Nacional da Serra. Bonito, né? Desse lado é terra no Quini, e do outro é o parque. Casa de camponês e madeira para a construção da igreja no Parque Nacional da Serra do Divisor. É uma casa típica de um antigo seringueiro. No livro, eu chamo seringueiro. Quem vive da terra, eu chamo de camponês. A nova e antiga geração no PNSD. Esse aqui é Nuca, que tem quase 80 anos. É um caçador. Ele vive da caça e da pequena roça. E lá é um rapaz que estava chegando com um roçado de mandioca. Quer dizer, desculpa, com a mandioca do roçado. Aí tem uma história do roçado, eu vou contar mais adiante. Pode passar? O povo Nuquini. Eles dizem, olha, há 11 anos atrás, muitos seringueiros diziam, eu não sou índio. Agora eles dizem, eu sou índio. Eu sou Nuquini. Por quê? Porque eles precisam da terra, e a terra dos Nuquini está delimitada. E quem é que pode dizer que eu sou índio? Eu, e a comunidade me reconhece. O turismo ecológico e a agricultura no PNSD. Então, o que acontece? Lá no parque, que é Nacional da Serra do Divisor, onde tem aquela primeira foto da serra, todo o discurso da TNC e da SOS Amazônia, do IBAMA e do ICMBio é de que aquilo é um lugar de turismo ecológico. É longe para caramba chegar lá, viu? O que acontece? Isso começou a haver um conflito entre as famílias locais. Famílias que querem, sempre viveram da roça, da terra, do roçado da mandioca, e de fazer varinha para vender para o município mais perto, que é o município de Mâncio Lima, que tem 15 mil habitantes. E eles não querem sair daí. Esse parque foi constituído no final dos anos 80 pelo governo Sarney,
E toda hora essas famílias, 500 e poucas, na parte norte e sul do parque, estão sendo exprimidas para ir embora daí. Por que eles não querem sair daí? Porque eles têm estrada o ano todo, que é o Rio Moa, que não seca. Eles têm o seu roçado, ele tem a sua atividade de caça, ele tem a sua atividade de pesca, ele tem a sua atividade de tirar a palha e cobrir a sua casa, tirar uma madeira e fazer a sua casa, etc. Só que tudo isso a gente vai mostrando no livro, que foi a pesquisa maior que eu fiz lá no ano de 2008, eles foram sendo exprimidos. Então, não pode plantar milho porque depreda o meio ambiente. Não pode usar tal tarrafa porque vai acabar com o meio ambiente. Não pode tirar palha para cobrir a casa, porque acaba com o meio ambiente. Não pode tirar madeira para fazer a casa, porque acaba com o meio ambiente. Só que essa mata lá, essa floresta, como disse um camponês, um seringueiro para mim, esse gigante verde, ele usou essa expressão, só existe porque a gente está aqui há 200 anos. Pelo menos 150 eu identifiquei escrevendo a árvore genealógica de uma família, tinha gente lá. Então, o que aconteceu? Do lado de lá, do esquerdo, da frente do André, o pessoal que está com um bolo de macaxeira é uma pousada, é uma família numa pousada. Do lado de cá, é uma família no seu roçado. Então, é um conflito danado isso entre as famílias, é uma coisa grave. O seu Mundico, que está do lado do roçado, fez o seguinte depoimento para mim. No caminho da Cachoeira Formosa, não sei se vocês já foram lá, existiam 12 roçados de 1 quadra cada. Não, desculpa, 11 roçados de 1 quadra cada. 1 quadra é 1 hectare. 1 hectare é um campo de futebol, praticamente. 2 anos atrás, apareceu um sapo enorme lá, que os camponeses, os seringueiros, etc., disseram para mim que houve aqui um turista. Um turista não é um turista, que eles falam assim, é um pesquisador, que identificou que aquele sapo era raríssimo. Ano passado, o sapo voltou, o pesquisador, chamado turista, voltou, e o sapo não voltou, o sapo morreu. E o pesquisador foi no ICMBio e disse que o sapo, raríssimo, morreu. Resultado, os 11 roçados foram fechados. E, com isso, 2 homens de pais de família morreram. Um disse assim, se trabalhar, vou preso. E se eu beber... Não, desculpa. Se eu trabalhar, eu vou preso. Se eu roubar, eu vou preso, então eu vou beber. Ele bebeu e morreu afogado. O outro, que é genro do seu Mundico, que, segundo os camponeses locais, ele falou, é um homem riquíssimo, ele tinha 5 mil reais. Riquíssimo, milionário. Porque ele vendeu um porco lá para a região de Mâncio Lima. Ficou tão desgostoso com a proibição do seu roçado que ele foi tirar, na palavra deles, um pau na área da República, e esse pau, essa ave, caiu na cabeça dele e ele morreu com o cérebro esmagado e deixou uma mulher e 2 filhos. Um sapo e o roçado de 12 famílias no PNSD. Pode passar. A vida no PNSD, só para vocês terem uma ideia. Pode passar, André, eu não tenho mais tempo. É a produção de banana. Essa é a casa da dona Fátima. Essa é a Solange, e o marido dela construiu essa belíssima lavanderia para ela. Aqui, Desi conhece muito bem, é a Fazenda Nova Esperança. Essa foto é de janeiro de 2009, onde eu fui aí, mas a Desi, porque os riquíssimos camponeses da reserva extrativista Chico Mendes estavam sendo criminalizados por crime ambiental porque eles eram pecuaristas, segundo o IBAMA da época. Pecuaristas. O cara tem uma vaca que ele diz assim, ele diz na entrevista, essa vaca, esse boi é a minha poupança. Porque, quando um filho adoece, a vaca não precisa de ramal para chegar no mercado e ser vendida, porque ramal, nos locais mais antigos da reserva extrativista, não existem. Não tem como tirar o leite da seringueira e a castanha, que tinha uma fábrica, tinha a Anatex, porque não tem ramal nos locais mais antigos. Eu posso afirmar isso, que eu andei com a Desi lá. E Desi conhece aquilo tudo, que ela era, além de ser agente de saúde, ela é seringueira, e camponesa, e sindicalista. Pode passar.
Isso aqui é a única ambulância do município de Porto Walter, que, na época de 2009, era o modelo do desenvolvimento sustentável no Acre. Tinha um panfleto, está no livro, o único ambulância com pneu furado. E o lixo hospitalar do Hospital de Porto Walter. Essa foto é de maio de 2018. Esse é o esgoto a céu aberto da cidade de Chapuri. 60% dos domicílios desse país não têm saneamento básico. Por isso que tem dengue e tantas outras doenças. Pode passar. Marielle vive nas mãos de Pedro Teles. Pedro Teles é irmão da Deci. Pode voltar, Deci. Deci. Osmarino, o próximo. Osmarino, né, dispensa apresentações. Osmarino, na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Pode passar. O seu Antônio Cândido e o seu Luiz Targino, a última foto, que morreu recentemente. Jesus, tu pode me dar 1 minuto? Tá. Meio minuto. Me permite, porque é o seguinte, eu acho, o epílogo é todo, assim, o epílogo do livro e todo o 6º capítulo do livro são as pessoas falando, os singleiros, os camponeses, etc. Eu só não entrevistei os indígenas porque eu não sei trabalhar com os indígenas. Então, eu queria, rapidamente, em meio minuto, né, ler para vocês a declaração. Targino morreu, né? Ano passado foi desse que Targino morreu. Ano passado, com 85 ou 86 anos. Então, vamos lá. Olha o que o seu Luiz Targino diz. Ele é pai do atual presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri. Luiz Targino, 85 anos, lutou ombro a ombro com o Chico Mendes, ele era a segurança do Chico Mendes. Aspas, porque é o Luiz Targino. Eu lutei ao lado dos seringueiros desde o início e também ao lado do Chico. Hoje, o governo e o sindicato falam em nome do Chico, mas traíram os ideais. A defesa nossa e do Chico era a defesa da terra e da natureza, pois tudo o que precisamos, a natureza nos dá, e, por isto, não deveria acontecer o que está acontecendo hoje, a derrubada das matas na reserva com este negócio de manejo de madeira. Isto é uma enganação do povo. Perdão, isto é uma enganação ao povo. O sindicato fala em defender os trabalhadores rurais, mas o sindicato hoje é como um patrão. O meu filho mesmo é presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri, mas ganha salário do governo há 27 anos. Então, como pode isto? O sindicato é para defender os trabalhadores e não para ficar do lado dos malfeitos do patrão. Eu me lembro bem do dia do assassinato do Chico, cometer essa desgraça com um homem tão bom que só queria defender o povo e a natureza. Eu mesmo fui segurança do Chico durante muito tempo, e, naquele tempo, o fazendeiro não se atrevia a vir matar o Chico, porque também tinha medo de morrer. Targino, seu Antônio Cândido, e eu termino. A Deci é muito famosa, então vamos dar voz aos mesmos famosos. Antônio Cândido da Silva, 66 anos, seringueiro e militante da luta pela terra. Isso é a declaração de maio do ano passado. Eu lutei pela minha colocação, e não só por ela, como por todos. Ainda hoje eu vivo nela. Nunca vendi, não troco e não dou. E hoje eu estou vendo os escangalhos. Para quem não é do Acre, escangalho é quebrado, destruído, que está ocorrendo na floresta. Estão tirando a madeira, tirando a mata do seringueiro, fazendo danos, tirando o nosso alimento. Eles estão tirando toda a madeira. A luta do Chico Mendes e nossa, eles estão descartando completamente e estão colocando o Sindicato de Trabalhadores Rurais e a Cooperacre como linha de frente da retirada de madeira. Eles dizem que a cooperativa é uma empresa do seringueiro, mas a Cooperacre é do governo e uma enganação dos seringueiros. A castanha este ano, ou seja, de 2018, nada rendeu. A lata estava a R$ 35,00 e, no ano passado, de 2017, chegou a R$ 250,00. A situação de quem vive na reserva Chico Mendes é que o pessoal passa a criar boi por necessidade. E o governo incentiva a retirada da madeira, incentivo hoje a fazer grandes plantios de café. Isso é um incentivo à destruição. Isto é que o governo incentiva. Quem deveria nos defender é o sindicato.
Ele é o símbolo do Chico Mendes. Agora querem plantar capim e criar boi dentro da reserva. Ainda hoje existem fazendeiros tentando tirar a nossa colocação. Nós botamos o peito à frente para conseguir nossa terra. E agora os fazendeiros querem dizer que a área de reserva florestal deles, dos fazendeiros, está dentro da reserva extrativista Chico Mendes. Eu lutei não foi pelo fazendeiro, e sim pelos seringueiros. Somos nós que defendemos nossa terra e nossa floresta para que nós, os seringueiros, pudéssemos criar nossos filhos, netos e bisnetos. E aí, só para dizer, eu terminei com a foto do seu Targino, que ele morreu, mas é uma homenagem a ele, porque a luta está vivíssima. Está vivíssima em cada uma das pessoas que resistem diariamente a viver nesse nosso imenso país. Obrigada.